processo do suposto golpe continua afundando e agora realmente já não tem mais embasamento nenhum. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto que cada dia que passa a gente vê que mais informações aparecem mostrando que realmente não tem nada a ver, está fazendo água. Mauro Cid vazou delação a advogado de um dos réus do plano de golpe. Então toda aquela situação que estava tendo os vazamentos lá para a revista Veja, e ele falando que não, que a revista Veja que tá mentindo, ou seria ele que tá mentindo, ou mentiu para a APF, estava mentindo nos depoimentos. O que está acontecendo de fato? E aí é claro que quando uma mídia começa a vazar alguma informação sobre uma situação dessa, que envolve uma mídia muito grande, muito forte, dá pra chamar atenção, eles não iam colocar tudo de uma vez e simplesmente morrer por ali, né? Então eles sempre vão colocando aos poucos aquela informação que eles têm. E a gente vê agora que saiu quem que foi a pessoa que o Mauro Cid realmente vazou aquelas informações, né? Defensor de Marcelo Câmara, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro, criminalista Eduardo Cantz, entregou ao Supremo as conversas que manteve com o delator. Então teve até um mandado de prisão sobre outra pessoa que não tinha nada a ver com a história, que eles estavam tentando apertar ali para ser o novo coelhinho, né, para soltar o verbo aí e dar as informações que eles estavam querendo, não tinha nada a ver com a história, não era ninguém do núcleo do Bolsonaro em si, era de um outro auxiliar. Defensor do coronel Marcelo Câmara, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro e um dos réus na ação do golpe de Estado que tramita no STF. O advogado Eduardo Cunha apresentou ao STF um documento com todas as mensagens trocadas por Mauro Cid a partir do perfil Gabriela702 no Instagram. E a defesa do Bolsonaro, inclusive, utilizou muito bem essa informação, porque chegou a perguntar se ele conhecia esse perfil, se sabia do que se tratava. Ele, não conheço não, Gabriela é o nome da minha esposa, mas não sei que perfil é esse não. Ou seja, ele estava mentindo. Mais uma forma de mostrar o quanto que está frágil essa situação toda. E se a gente estivesse realmente num processo legítimo, jurídico de fato, isso aqui já tinha acabado tem muito tempo. Cantz é o interlocutor de Cid nas mensagens reveladas pela Veja, que comprovam transgressões durante a delação. No material enviado ao ministro Alexandre de Moraes, defesa prévia de Câmara, o advogado pede que o ministro anule o acordo do tenente-coronel por falta de voluntariedade e retire do processo as provas obtidas a partir do acerto. Isso aqui é muito sério porque se realmente retirar, anular o depoimento dele, todo o resto que foi feito a partir dali, porque todo o processo foi construído com base no depoimento dele. Então tudo o resto vai ser anulado. Eles têm que recomeçar, começar a colhida de provas e tudo, só que não tem nada. Se eles tivessem qualquer prova, qualquer evento que fosse mais substancial, eles já tinham colocado. É tudo muito circunstancial. O próprio relatório dos jagunços da PF, eles mostram isso, um monte de ilações, sem nenhuma certeza, sem conexões de fato. E a parte que realmente conectava de alguma forma, minimamente, era o depoimento do Cid. E agora a gente tá vendo que tá caindo por terra. Se fosse um processo jurídico, já iria ter acabado. Mas é claro que a gente vê que é só um processo midiático, né? Defesa de Bolsonaro pede ao STF que delação de Mauro Cid seja anulada. Advogados pediram ainda a reabertura do prazo de diligências complementares para depois que a Meta fornecer os dados sobre o perfil Gabriela R, aquele perfil que a gente estava vendo lá. O Moraes, ele vai acatar isso? Acho pouco provável, porque eles não querem realmente manter... Não é um processo jurídico. Eles querem prender o Bolsonaro a qualquer custo e, principalmente, mudar a imagem que o povo tem do Bolsonaro. Colocar ele como se fosse um malvadão. Olha, ele também é bandido, para de acreditar nele, para de confiar, parem de escutar o Bolsonaro. Só que quanto mais eles estão fazendo isso, mais está ficando evidente a perseguição contra o Bolsonaro. E só tem aumentado o apoio do próprio. Isso fica complicado. Esse pessoal é muito incompetente, foi muita ponta solta, foi muita lambança que principalmente o Xandão vem fazendo e agora combinou nisso aqui. Não tem mais sustentabilidade. Quer dizer que não vão prender o Bolsonaro? Eu já não diria que não vão prender, porque eles precisam, né? Para poder justificar tantos erros, tanta lambança que eles fizeram no passado, eles precisam fazer mais esse erro, continuar aí dobrando a aposta. Agora, a chance está cada vez menor disso acontecer. E eles, inclusive, PF conclui inquérito da ABIN paralela e indicia Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Ramagem e atual diretor da agência. Como eles estão vendo que todo esse processo está afundando, né? Esse circo que o STF fez já tá desabando, eles precisam de alguma coisa para continuar batendo. A gente lembra que naquela época que falava sobre alguma coisa, cartão de vacinação do Bolsonaro, não deu certo, com importação baleia, não deu certo, as joias, eles ficavam, aí quando via que não dava certo, eles voltavam com alguma notícia de um outro inquérito, outra acusação e tudo, para tentar manter sempre o Bolsonaro no holofote diante de algum inquérito ou alguma ilegalidade, para tentar mudar a imagem pública do Bolsonaro. É claro, totalmente sem sucesso. E aí a gente imagina que eles estejam fazendo justamente isso mais uma vez. Voltaram com esse processo agora da ABIN paralela, do gabinete do ódio e aquela lereia toda que eles tentaram colar lá no passado.
Mas por que disso? Mais uma vez, como tá ficando tão frágil esse processo do suposto golpe, que eles não têm prova, não têm substância, não tem nada ali para poder mostrar, que eles já estão vendo a necessidade de criar mais alguma narrativa. E a gente vê aqui quem foram as pessoas que eles arrolaram nesse processo. Nesse inquérito. O Ramagem, que foi o diretor da ABIN sobre Bolsonaro, estruturou o esquema de espionagem ilegal de pessoas consideradas pelo governo do ex-presidente como adversárias. Isso aqui é uma estupidez tão grande, porque o próprio Ramagem, quando viu que aquele software israelense que eles contrataram para poder fazer esse serviço de espionagem estava sendo mal utilizado, estava sendo utilizado de forma indevida pelos próprios funcionários ali, ele já fez uma auditoria interna e também buscou fazer a anulação, o cancelamento do uso desse software justamente porque estava sendo mal utilizado. Qual a lógica disso? Não, o cara que foi responsável por finalizar o uso desse software, e isso está documentado, agora foi o responsável. Não, é o cara que estava fazendo a BIM paralela e utilizando o software. Mas qual a lógica disso? Se ele, é a mesma coisa de se fosse hoje. Bolsonaro, ele cancelou, ele fez mais artifícios para impedir a corrupção lá no INSS. Não, mas era o Bolsonaro que estava fazendo a corrupção e facilitou. Como que ele facilitou a corrupção se ele dificultou? Esse pessoal aqui realmente, eles acreditam na ingenuidade das pessoas. O Carlos é apontado como chefe do gabinete do ódio. É claro, eu gostaria muito de ver as provas que eles têm a respeito disso aqui. Como assim? Chefe do gabinete do ódio. Que gabinete do ódio? Eles têm agora um gabinete do ódio institucionalizado com o Lula lá, que faz aqueles disparos, que paga com dinheiro público para poder melhorar a imagem do Lula nas redes sociais. É isso aqui, esse gabinete do ódio que usava as informações obtidas ilegalmente para atacar publicamente os alvos por meio das redes sociais. Eu queria muito ver quais são as provas que eles têm disso. Bolsonaro, segundo os investigadores, sabia e se beneficiava do esquema. Baseado em quê? E a atual direção da ABIN teria agido para impedir as apurações que se desenrolaram sobre o atual governo. Eu imagino que esse pessoal não concordou em ficar forjando provas, em ficar inventando história, em ficar mentindo para satisfazer os jagunços da PF. Então, já que vocês não querem contribuir, não querem colaborar aqui com a nossa narrativa, né, com a nossa criação de um inquérito tirado do C# aqui, então a gente vai colocar vocês. Tipo, aquela pirracinha. Não quer ajudar a gente a fazer mentira? A gente vai acusar também, a gente vai mentir sobre vocês também. É uma palhaçada sem tamanho, né? Mas a gente sabe que tudo isso já tá caindo por terra. Todo esse esquema já não tem mais sustentação e eles estão procurando outros meios para tentar, pelo menos, mudar a imagem pública do Bolsonaro. Porque esse processo nunca de longe foi nada próximo de um processo jurídico. Porque não tem sustentação. Já era pra ter, nos primeiros depoimentos já era para ter desabado ali, porque não tem prova, não tem disso, não tem nada, baseado em um relatório que não tem confiabilidade dos jagunços lá da PF. Então, agora, eles querem o quê? Eles querem destruir a imagem do Bolsonaro. Se eles quisessem prender o Bolsonaro, eles podiam ter feito como fizeram com tanta gente aí, arruma uma desculpa qualquer aí, prende o Bolsonaro e pronto. Mas não, eles estão fazendo esse teatro aí, esse circo, né, esse julgamento show para mudar a opinião pública. Sem sucesso, é claro. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.